Luiz Gustavo tem sido muito importante nos bastidores do São Paulo e tem sido um exemplo de liderança para muitos. O Luiz Gustavo está se recuperando do tremboembolismo pulmonar, tem treinado com o grupo já, né, mas ainda fazendo ali alguns trabalhos com uma certa restrição, por exemplo, não pode ter contato e tudo mais, então ele ainda está aguardando, é muito mais uma questão médica do que propriamente algo relacionado ao futebol, então ele ainda precisa desse aval médico para, não, ele já pode treinar com o grupo, já pode tudo, já pode voltar, então ele ainda está aguardando toda essa situação. A expectativa até o fim de agosto, ele já poder começar a treinar pelo menos com o grupo e aí já ficar disponível para as partidas. Só que o Luiz Gustavo, ele tem sido uma espécie de principal liderança hoje no grupo. Ele é um jogador que ele tem uma voz muito ativa, até para nós de fora, né, pode não parecer pro torcedor essa liderança gigantesca que é o Luiz Gustavo, mas nos bastidores ele é uma liderança muito forte, até com algumas pessoas, com várias que a gente conversa, né, um relato de várias pessoas, então a gente pode tirar isso como realmente uma verdade, de que com a saída do Rafinha, o Luiz Gustavo, ele assumiu de maneira natural essa liderança. E quando eu digo natural, é bem natural mesmo, porque o Luiz Gustavo, ele chega na temporada passada, né, no São Paulo, então ele não fez parte daquele time que foi campeão da Copa do Brasil, ele chega pós título da Copa do Brasil, o único título que ele tem pelo São Paulo é a Supercopa do Brasil no começo do ano passado, e aí, já na sua primeira temporada, ele foi já, sem precisar pressionar, sem precisar forçar nada, ele foi, né, com a sua experiência, ele é um jogador, hoje o jogador mais experiente do grupo, é um jogador que já passou por maus bocados, esteve no 7-1, por exemplo, da seleção brasileira, mas também em um Bayern de Munique vitorioso, então é um cara que viveu muito do mundo do futebol e foi adquirindo essa liderança. E foi uma coisa muito natural, ele chegou no São Paulo, ele aos poucos, ele não foi nada forçado, ele não foi intimando ninguém, ele aos poucos ali no dia a dia, naturalmente foi conquistando o grupo, e assim, nas rodinhas ali de conversa das lideranças, em 3, 4 meses ele já estava fazendo parte, ele já foi um cara que dominou ali o vestiário nesse quesito. O Rafinha, assim, todo mundo que a gente conversa, o Rafinha era uma liderança, assim, diferenciada, era realmente um cara que nasceu pra ser líder. Tanto é que realmente ainda faz falta hoje no vestiário ter alguém como o Rafinha. Mas sem a presença do lateral direito, o Luiz Gustavo assumiu esse posto de maneira natural, foi quase que uma linha natural das coisas. E hoje o Luiz Gustavo é essa principal liderança. Então, ao lado do Lucas, claro, né, do Caleri, do próprio Arboleda também tem a sua liderança, o Alan Franco, né, o Luciano, então, o Lucas, são jogadores, tem ali o grupo das lideranças, mas o Luiz Gustavo, hoje talvez ele seja o grande cara ali na liderança do grupo. Ele é sempre ouvido, ele é sempre respeitado, todo mundo ali entende que o Seu Madruga, até o pessoal fala que ele parece um pouquinho comigo, eu não acho não, tá? Eu acho que é doideira isso aí, acho que é mais pro bigode. Mas o Luiz Gustavo, ele tem uma liderança muito forte dentro do clube, e mesmo nesse período que ele esteve fora, que ele não podia nem treinar normalmente, que ele não podia nem pro CT, que ele tinha que ficar em repouso, e ele voltando também, ele tem ido pros jogos, ele tem sido participativo, quando o time vai viajar antes da viagem, se ele não vai, ele tá ali pra dar a última palavra de incentivo, no grupinho lá do WhatsApp dos jogadores, ele é um dos que mais fala ali, em termos de liderança e tudo, dando apoio pra todo mundo, pô, bom jogo pra todo mundo, vambora. Então ele é um cara que tem ajudado muito nessa questão de liderança, inclusive ele foi um dos precursores da ideia dos jogadores do São Paulo irem mesmo não os relacionados, irem cada vez mais pros jogos. Isso contaminou o Henrique Carmo, teve jogo que ele não foi relacionado, ele foi pro jogo. O Dineno, no último jogo na Copa do Brasil, ele não estava entre os relacionados, mesmo assim ele foi pro Morumbi. Lucas, Caleri, até o Hugo Leonardo, o volante, que inclusive a gente vai trazer informação durante a semana sobre o Hugo Leonardo, sobre a previsão de retorno dele, até o Hugo Leonardo ele também tem ido pro jogo. Então essa liderança, essa ideia, essa iniciativa foi contaminando geral e muito também passou pela ideia do Luiz Gustavo. Logo a gente deve ver o Luiz Gustavo dentro de campo com a camisa do São Paulo.